Bom dia, sexto ano! Na aula de hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre interpretação de gráficos e tabelas. Nós vamos trabalhar aí com o planejamento de uma pesquisa. Para eu fazer uma pesquisa eu preciso de um planejamento. Então acompanhe a explicação a partir aqui da página do número 17 da apostila de matemática. Planejamento de uma pesquisa. Planejamento e execução de uma pesquisa. Então, planejar e depois executar aí essa pesquisa. As pesquisas, elas fazem parte do nosso cotidiano. Elas vão desde um levantamento de preços de produtos ou serviços até a procura de respostas para um problema. Uma pesquisa requer um bom planejamento e, para isso, podemos seguir algumas etapas para a execução. Então, aqui vocês têm um retângulo em azul na apostila de vocês, onde eu peço que vocês passem um marcador de texto, que ele é muito importante. Então, primeiro, eu devo escolher um tema. Segundo, formular uma pergunta, eu preciso formar uma pergunta para eu sair fazendo na hora da pesquisa. Elencar os passos para a coleta de dados. Como que vai ser essa minha coleta? Como que eu vou estar coletando os meus dados? De que forma que eu vou fazer isso? Organizar os dados coletados, analisar esses dados e depois elaborar conclusões. Então, são 6 passos que a gente deve estar seguindo aí para o planejamento de uma pesquisa. Imagine essa situação. Todos os anos, os alunos de uma escola são organizados em equipes para participar de um projeto, no qual realizam uma pesquisa para identificar os problemas da comunidade escolar, analisando os resultados e propondo soluções. Os integrantes de uma das equipes observaram que as mochilas dos estudantes estavam muito pesadas e resolveram fazer uma pesquisa sobre isso. Viram que, segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumologia, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% da massa corporal da criança. Então, isso aqui é uma coisa que acontece muito, Às vezes, os alunos acabam carregando mais peso do que deveriam. Com base nas etapas para a execução de uma pesquisa, a equipe descreveu o que faria em cada uma delas. Então, primeiro era o tema, o peso da mochila adequada à massa corporal de cada estudante. Segundo, é a pergunta, Você acha que a sua mochila está pesada? Respostas possíveis era sim ou não. Passo 3. Passos para a coleta de dados. Então, a terceira coisa que eu vou fazer é coletar esses dados. Então, primeiro, anotar a resposta do entrevistado, levar uma balança para a escola, para cálculo, para ver o peso, e depois anotar a massa da mochila e do entrevistado. Depois, o quarto passo seria a organização desses dados coletados, dispõe as respostas e as medidas das massas em uma tabela, então colocar as medidas das massas e das mochilas também aí na tabela. Com base nas respostas obtidas, construir um gráfico de colunas. Então, depois de tudo isso feito, construir o gráfico de colunas. Depois seria a análise dos dados. Então, de acordo com as medidas de massa e das mochilas do entrevistado, verificar se o peso da mochila em relação à massa corporal de cada estudante está adequado às normas recomendadas pela instituição que estuda isso. Depois, o sexto passo e último, elaboração das conclusões. Então, escrever uma conclusão com base na comparação entre os dados analisados, na etapa 5, e o gráfico obtido com as respostas dos entrevistados na etapa 4. Verificando o seu gráfico realmente, demonstra a realidade dos estudantes dessa escola. Preparar um folder sobre o que foi observado e propor soluções para reduzir os materiais carregados na mochila. Então, ali é uma campanha, para que os alunos não levem tanto peso aí dentro da mala. Muitas vezes são pesos desnecessários, Tem cadernos que vocês deveriam deixar no colégio e acabam ficando na mochila. Às vezes vem material de casa que não precisa vir para a escola e acaba vindo. Então, a mochila acaba ficando muito pesada e isso prejudica bastante a nossa saúde. E aí nós temos algumas questões para resolver, questões que são pessoal. Se você fosse entrevistado, qual que seria a sua resposta?
a pergunta da pesquisa: você carrega muito peso na sua mala? Sim ou não? Na questão B, o que é necessário saber para desenvolver uma pesquisa com esse tema? Então, essa questão B, ela também é pessoal. Então, o que vocês acham? O que é necessário saber para desenvolver uma pesquisa nesse tema? O que eu preciso saber fazer? Eu preciso saber fazer um gráfico, né? Eu preciso saber coletar dados, eu preciso calcular a massa ali do corporal do aluno, e também eu preciso saber aí pesar a mala que ele está usando, né? São várias coisas que eu preciso saber para fazer essa pesquisa. Então, ali essa questão é pessoal, vocês vão responder com as palavras de vocês. Após descrever o planejamento de uma pesquisa, parte-se para a execução. Então, no exemplo citado, a equipe ela pode abordar os alunos solicitando, primeiramente, a resposta e a pergunta, e depois anotando a massa corporal do aluno. Em seguida, deve determinar a massa de sua mochila com o auxílio da balança e registrar os dados na tabela. Na questão A, que tipos de informações devem constar na tabela para essa situação? Então, essa questão também é pessoal. Na hora de eu montar a minha tabela com esses dados, o que eu preciso ter lá? O que vocês acham? Preciso ter o quê? A massa corporal? Preciso ter um título aí para essa tabela? O que mais que eu preciso ter? Então, vocês vão responder a questão A com as palavras de vocês. E na questão B, com base nos dados coletados, qual que é o tipo de gráfico que vocês usariam? Se vocês que estivessem fazendo essa pesquisa, qual que é o tipo de gráfico que vocês fariam? E aqui nós temos aí uma imagem que é muito comum da gente ver, né? Olha só, uma mochila com muito peso. Então, a questão B também ela é pessoal. Agora, nós vamos aqui para a página 19, onde nós temos aí um fluxograma para a gente observar. Um fluxograma, ele é um tipo de diagrama que apresenta visualmente determinado processo. Então, como que está se formando, como que é feito alguma coisa, né? Aqui nós temos esse fluxograma que envolve a situação apresentada anteriormente, que eu já estava falando com vocês. Então, olha só, primeiro de tudo, você sabia que o peso de sua mochila não pode ultrapassar 10% da sua massa corporal? Sim ou não? Né? Então, as respostas são sim ou não. Se sim, você acha que a sua mochila ela é pesada? Se não, essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Agora você já sabe. Volte ao passo anterior. Então, agora você já sabe, né? Então, não podemos fazer mais isso. E aí, se a resposta é sim, isso é ótimo, mas você deve certificar de que o peso da mesma está adequado. Você sabe qual que é a sua massa corporal? Então, se você sabe que sim, você não deve estar carregando uma mochila muito pesada, né? E aí ele pergunta se você sabe qual que é a sua massa corporal. Sim ou não? Agora, esse aluno que respondeu não, e daí que já voltou e já respondeu agora que sim, que agora ele já sabe, será que tudo o que você está levando para a escola é realmente necessário? Juntamente com os seus familiares, verifique quais itens são fundamentais e quais podem ficar em casa e voltem ao passo anterior. Aí depois, esse aluno que respondeu que sim e voltou para cá. É importante que você saiba qual que é a massa para continuarmos. Se possível, use uma balança para descobri-la. Porém, se você não souber com exatidão, use uma estimativa e volte ao passo anterior. Aí esse aluno que respondeu aqui falou que sim. Calcule 10% desse valor. Então, ele sabe a sua massa corporal e agora ele vai calcular aí esse 10%, né? E aí, você sabe qual é o peso da sua mochila? Esse peso deve ser menor do que o valor encontrado no passo anterior. Se for maior, você deve seguir a recomendação dada. Verificar quais são os itens realmente necessários dentro da mochila. E aí, para fazer esse cálculo, você pode multiplicar o valor, né? Estamos trabalhando com porcentagem, o que nós fazemos? 10% corresponde a 0,1, né? É o número decimal. E aí eu multiplico pelo valor do meu peso. E volte ao passo anterior. Seguindo aqui para a página 20, onde nós temos a interpretação e comunicação de resultados.
De posse das informações organizadas em uma tabela e em um gráfico, devem-se analisar, interpretar e comunicar os dados obtidos por meio de um pequeno texto. Considerando o exemplo proposto, suponha que o resultado da pesquisa com 10 primeiros entrevistados tenha sido esse. Então, primeiro a tabela, né, com a pergunta: você acha que a sua mochila está pesada? A resposta, as possíveis seria sim ou não, e aqui o resultado, né, 30% e 70%. E aí depois disso nós temos essa outra tabela aqui, com a massa corporal, a massa da mochila, e aí depois aqui a conclusão, né? Ó, acima do recomendado, massa permitida, e também temos aí essas duas respostas. E aí nós temos duas questões para responder, duas questões que são pessoal. Comparando os resultados das duas tabelas, o que elas indicam? Então, olha só, olhando para essa primeira e para essa segunda tabela, o que ela está indicando, né? Entre os 10 primeiros entrevistados aqui, nós podemos observar que a maioria deles acreditava que as suas mochilas não tinham excesso de massa. Só que depois, na hora de verificar com a balança, observando, nós vimos o contrário, 70% deles estavam com excesso de material, né? Então eles achavam que não tinha muito peso, mas aí depois, colocando na balança e calculando aí com a sua massa corporal, foi comprovado que 70% deles estavam com excesso de material. Então essa questão A é uma questão pessoal. E aí a questão B, considerando que ao final da pesquisa essas porcentagens se mantenham, escreva uma conclusão para comunicar esse resultado. Então aqui, ó, depois de fazer todo o cálculo, na hora da conclusão, chegando no final dessa pesquisa, essas porcentagens se mantenham. Então, se elas se ficassem no mesmo valor, escreva uma conclusão para comunicar esse resultado. Então, você vai escrever alguma coisa que fosse colocar aqui nessa conclusão. Apresentação de sugestões para o problema. Então, para finalizar o trabalho de pesquisa, com base na análise e interpretação do resultado, deve-se escrever um texto apresentando sugestões para a solução do problema detectado. Ou seja, de posse das informações coletadas, organizadas em tabela e representadas no gráfico, analisam-se, discutem-se os resultados e propõem-se algumas soluções. Então, para esse exemplo aqui, uma solução seria conscientizar os alunos da necessidade de verificar e selecionar diariamente os materiais a serem colocados na mochila, sem inserir itens que fossem supérfluos. Outra sugestão é propor o uso de mochilas com rodinhas e reivindicação de armários individuais, para os estudantes deixarem alguns materiais na própria escola. Então, para alertar as pessoas sobre as consequências para a saúde do uso da mochila com excesso de materiais, elabore uma charge para fazer parte de uma campanha de conscientização. Inclua uma frase para que a comunidade escolar reflita a respeito desse problema. Então, aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá uma folha em branco, pode ser uma folha do caderno de arte de vocês, e aí vocês vão fazer uma charge aí sobre esse assunto, tá? Fazendo uma campanha aí para conscientizar os alunos e também as pessoas. Então, lembrando para vocês, o que é uma charge? Ela é um desenho humorístico, né? Com ou sem legenda e balão. Só que aqui ele fala para fazer uma frase. Então, nesse caso, vocês vão utilizar aí uma legenda, balão, vão fazer um desenho bem bonito com muito capricho, tá? Então, vocês vão fazer numa folha em branco, pode ser no caderno de arte, e vocês vão entregar aqui no colégio, tá? É um trabalho avaliativo, já que vai expor no mural do nosso colégio. Coloca o nome, a turma, e aí faz essa charge bem bonita. Se tiverem dificuldade, pode mandar mensagem para a tia que eu ajudo vocês, ok? Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito, colocam a legenda bem certinha, e aí vocês vão mandar a foto no grupo, mas na sexta-feira, que é o dia que vocês vão vir entregar a apostila do terceiro bimestre, aí já feito
as páginas que ficarem em branco e tal para recuperação, a hora que vocês virem trazer, vocês já trazem que eu já vou fazer a exposição, tá bom? Então, se precisarem de ajuda, mandem lá mensagem para a tia que eu ajudo vocês, ok? E agora na página 21, nós temos aqui as nossas atividades. Temos duas questões. A primeira, vamos observar o gráfico a seguir e responder aí as questões. Então, aqui nós temos um gráfico que nos indica uma situação. Então, olha só, aqui nós temos esse gráfico, ele não tem título, ele tem uma legenda, aqui nós temos produto e aqui nós temos números. E aí tem 3 questões para resolver e são todas pessoais. Com base nesses dados, escreva uma situação e um tema que possam ser representados por esse gráfico. Então, nós não temos um tema, um título. Então, que situação que esse gráfico ele pode representar? Na questão B, o que se representam os números do eixo vertical no contexto que você descreveu? Então, depois que você, na questão A, você colocou qual é a situação que poderia representar aqui esse gráfico, você vai dizer o que esses números aqui, eles estão representando. Na questão C, quais são as conclusões que você acha que pode chegar com esses dados? Então, depois de tudo isso, qual que é a conclusão que você tira? E por fim, a questão 2, então nós vamos precisar adaptar aí essa questão 2. Fala assim, reúna-se com mais 3 colegas para pensar e registrar um tema que vocês gostariam de pesquisar, que envolva um problema a ser discutido com a sua comunidade escolar. Então, aqui, como nós não estamos em sala de aula, vocês podem sim discutir aí com mais 3 colegas, né, aí com mensagens, tá? Então, vocês podem conversar aí, convidar mais 3 colegas e aí até formar um grupo no WhatsApp de vocês 4, né, um grupo aí de 4 alunos, e aí vocês vão estar discutindo o que vocês gostariam de pesquisar que envolva um problema a ser discutido com a comunidade escolar. Então, alguma coisa que acontece no nosso colégio, qual que seria esse tema? Daí nós temos ali as questões para responder, desde a questão A até a questão F, mas que são questões que são pessoal, tá? Então, vocês devem fazer junto. E aí, o registro dessa atividade, da questão 2, pode ser feito apenas em um caderno, tá? Vocês não precisam fazer em todos os cadernos, os 4 alunos. Os 4 participam aí desse trabalho, mas aí fazem apenas um caderno, tá? E aí, vocês mandam ali a foto da atividade e colocam o nome dos 4 alunos, beleza? E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Tenham um ótimo dia de estudos.